para nós aqui no Largo de São Francisco, Casa dos Poetas, receber para falar da nossa tradução em forma institucional, o poeta. Então, para fazer a sua apresentação, passo a palavra a Léa Vidigal. Eu estou imensamente honrada de participar dessa homenagem e queria dizer que essa casa, Caetano, Caetano Veloso dispensa apresentações, então eu rapidamente queria só dizer que essa casa é casa de poetas e artistas também. É casa de Castro Alves, de Álvares de Azevedo, de Lígia Fagundes Telles, é casa de Hilda Ist, é casa de poetas e artistas que fizeram a alma do Brasil também. Então, mais um poeta, mais um artista que canta a alma do Brasil para homenagear, nesse momento, um artista das instituições, que é Roberto Mangabeira Unger. Obrigada pela presença. Passo a palavra a Caetano Veloso. Acho que agora vale. Eu estava perguntando, vale esse microfone? Porque era um teste. Boa noite. A coisa mais importante é que eu nunca vim aqui antes. Para mim bastava isso. Eu conheço de nome, de fama, de histórias, né? E lendas do Largo de São Francisco, a faculdade do Largo de São Francisco, mas nunca tinha posto meus pés aqui. Então eu estou emocionado e fico muito feliz de que a razão para isso seja uma homenagem ao professor Roberto Mangabeira, porque ele tem sido, já faz algumas décadas, um dos faróis assim, que me orientam nessa difícil movimentação entre, digamos assim, a falta de eu queria usar a expressão que ele cita de Schlegel e me esqueci a palavra em português na hora. Bom, eu vou ler coisas que eu anotei, porque senão eu fico perdido. Queria falar solto, mas me senti um pouco intimidado e escrevi, mas não me senti muito bem porque ao escrever eu disse, puxa vida, em vez de falar naturalmente eu vou ficar lendo uma espécie de verdade tropical mal escrita, porque eu escrevi hoje durante o dia, por isso que eu não vim. Eu acordo tarde, mas eu talvez não visse Ciro, mas eu viria outras coisas, outras pessoas. Queria ter visto, mas eu estava atrasado em tomar nota. Fui tomar nota, em vez de tomar nota, terminei redigindo. Então é um pouco confuso, mas é o que eu pude produzir para apresentar aqui. Meus amigos íntimos, e principalmente a Paulinha Lavigne, frequentemente repetem que qualquer coisa que me seja perguntada, a minha resposta sempre começa assim: quando eu era criança em Santo Amaro. Ainda que vai ser muito longo e muito pessoal. Então eu vou olhar o relógio para sentir o... A gente já está atrasado, né, no nosso horário. Bom, eu anotei primeiro, pensando que ia ser só uma anotação, o seguinte: um pensador progressista é aquele que pressupõe a possibilidade e projeta as formas de melhoramento da organização da vida humana. Cresci num ambiente, tanto familiar quanto de amizades, em que a visão progressista era perenemente valorizada.
mas de tal modo que, quando a reencontrei no mundo acadêmico, exposta em fórmulas que intimidavam a liberdade individual de sonhar e inventar, tive de seguir buscando como se ainda fosse criança. Em minha casa, quase não havia livros. Eu invejava as pessoas que só via em filmes e fotografias que tinham grandes bibliotecas. Minha mãe lia livros de M.D. Lee. Ela gostava de ler e esses eram os livros para as mulheres. A impressão que me ficou foi de que ela os jogava fora depois de lidos. Nunca os via em prateleiras, nem mesmo em baús. Meu pai tinha amigos letrados e tinha tido alguma vida intelectual na extrema juventude. Seus amigos mudaram para Salvador ou para São Paulo e seguiam comprando livros e lendo-os. Ele não. Mas meu pai guardava de cor poemas simbolistas brasileiros que ele recitava, andando num vai e vem pelo corredor que ligava na parte térrea do sobrado à sala de jantar, às dependências da agência postal telegráfica de que ele era o chefe. Sobretudo poemas de Arthur de Sales, poeta baiano que chegou a ter reconhecimento nacional. Entrou na ABL e, segundo o Google, foi amigo do avô e do tio-avô de Mangabeira. O Arthur de Sales foi amigo do seu avô e do seu tio-avô. É que o tio-avô dele era poeta. E o avô dele... Francisco, é. E o avô dele foi governador da Bahia. Sobre quem Jorge Amado conta que um operário, no final do mandato dele, as pessoas foram se dirigir a ele, publicamente um operário levantou-se e disse: Doutor Mangabeira, o senhor governou a Bahia com muita delicadeza. Eu gosto muito dessa história, ele contava pelo Jorge Amado, no Bahia de Todos os Santos. Bom, meu pai dizia poemas de Arthur de Sales e eu queria saber como era tudo. Né? Tinha imaginação estética e filosófica, mas não me tornei um autodidata organizado. Até por timidez, por uma espécie de modéstia, que era também um medo tolo da inautenticidade. Assim, a cultura política que encontrei na Faculdade de Filosofia, em Salvador, não me satisfazia a imaginação, que eu desenvolvia em desenhos e pinturas e sonhava em desenvolver como filósofo. Eu tinha uns 7 ou 8 anos quando ouvi a palavra filósofo pela primeira vez. E a frase, penso, logo existo. Ouvi de minha daia, uma prima que já devia ter quase 30 anos, que ela queria ser como os existencialistas, filósofos de Paris, que só faziam o que queriam. E vi um retrato desenhado de Sócrates. Pensei que a frase de Descartes era irreparável, que os filósofos que pensavam essas coisas eram barbudos e que eu cresceria para responder à frase. Fui parar na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que tem um nome que parece alemão, né, quando pronunciando UFBA. O Smetak, que era músico de língua alemã, né, suíço-alemão, ele, quando ele se referia a UFBA, do jeito que ele falava com um sotaque alemão muito forte, qualquer pessoa juraria que era uma palavra alemã. Mas vemos os baianos dizendo UFBA, parece alemão. Então, fui parar na faculdade. O curso não era bom, mas eu era pior. Carlos Nelson Coutinho e Vladimir Carvalho, entre outros, estavam entre meus contemporâneos. Mas nosso professor de metafísica, o padre Pinheiro, era tomista e só ensinava Aristóteles via Santo Tomás. A gente lia Sartre extracurricularmente, e também Simone de Beauvoir, é claro. E os poetas brasileiros, mais Fernando Pessoa, além de Clarice e Rosa. Esse padre veio a ser censor durante a ditadura. E quando eu voltei do exílio, ainda sob Médici, ele, já tendo deixado a batina,
me intimou a ir responder perguntas numa sala da Polícia Federal na Cidade Baixa. Ele não liberaria meu show se eu não explicasse o que significava a palavra reggae. Estava na letra de 9 out of 10, canção que escrevi em Londres. Ele não achara a palavra em nenhum dicionário de inglês, nem mesmo nos de gíria. Expliquei que era um ritmo jamaicano novo. Ele não quis acreditar. Dei minha palavra de honra e ele, depois de pensar muito, me disse que liberaria o show, mas se eu estivesse mentindo e a palavra fosse obscena ou subversiva, eu voltaria para a cadeia. Eu tinha um profundo desprezo por Santo Tomás de Aquino. Mas no livro de Mangabeira, encontrei a seguinte frase dele: uma vez que era a vontade do único Filho de Deus que os homens partilhassem de sua divindade, ele assumiu nossa natureza para que, tornando-se homem, ele pudesse fazer do homem Deus. O próprio título do livro, A Religião do Futuro... Oh, sim, São Tomás. Eu sei que eu redigi mal, mas não é mal, assim, acho que todo mundo entendeu. E você sabe que a gente tem a tradição, Santo Tomás é o único santo cujo nome começa com uma consoante e que não é chamado de São e sim de Santo. A gente se diz, não sei, faz parte da tradição católica. Eu sou de uma família católica, todo mundo é São João, São José, São Pedro, São Paulo, mas Santo Tomás de Aquino. Então, a frase é bonita, a frase de Santo Tomás que o Mangabeira citou é lindíssima e aparece o negócio que é bem central no livro que eu escolhi para ressaltar aqui. Porque, na verdade, tudo isso é um reconhecimento da dívida que eu tenho por ter encontrado o pensamento do professor Mangabeira, com esse sobrenome, Mangabeira, né? Muito bom. Eu escrevi um dia no computador, o computador recusou, como se não existisse. Eu tinha escrito com letra maiúscula, eu escrevi com letra minúscula, para ver se era isso. Não, curiosamente, aquele corretor do meu computador, daquele servidor, não conhecia a palavra mangabeira, que é um pé de mangaba, né? E a mangaba é uma fruta na Bahia muito presente, ou era, né? Mas, de todo modo, voltando ao texto escrito, onde eu não pretendo me prender muito, porque, como vocês notaram, o professor achou que estava mal redigido no momento em que eu cito a frase do Santo Tomás, que pareceu ser dele. Mas, no livro dele, A Religião do Futuro, o título já é uma subversão dos hábitos intelectuais acadêmicos. Estávamos acostumados a considerar grande ousadia crítica a vivência intelectual do marxismo por parte de seus cultores acadêmicos, e sobretudo de seus seguidores na ala animada e ingênua da estudantada, como uma religião. Ou seja, a gente estava acostumado a criticar. O marxismo virou uma religião, entendeu? Mangabeira, numa virada radical, parte da abrangência maior da visada religiosa para reafirmar o que a esquerda deve aproveitar do marxismo, ao passo em que lhe faz as críticas mais contundentes. Mormente a submissão do espírito à estrutura e, por isso mesmo, o determinismo que apresenta formas estanques, pacotes fechados de estágio supostamente necessário do desenrolar da história. Estou aqui como quem sou, um representante da cultura popular romântica que Mangabeira não despreza em sua mirada peculiar da história moderna. Vista à luz da revolucionária criação das grandes religiões, a batalha cultural que se vem travando há quase 3 séculos é o centro de seu estímulo intelectual.
Nesse livro, que não seria o escolhido pelos estudiosos como o mais atraente do nosso homenageado, encontro talvez a mais atrevida empreitada de afirmação da vida, principalmente porque é a afirmação da vida real de quem o escreve, de dentro da cultura cristã e do entendimento do tempo como único fator irrecusável. É a vida como é percebida por homens como nós, criados na luta com o mundo, diferentemente dos que se formaram nas religiões de superação do mundo, em que o tempo é negado, ou de humanização do mundo, em que a escuridão da falta de fundamento último é mitigada por regras de relações benignas entre os homens. Mangabeira repete sempre a máxima de Schlegel, que eu esqueci na hora que eu queria falar, não estava nervoso. Duas coisas são fatais para a mente: ter um sistema e não ter sistema. Quero também ousar encarar essa armadilha e, a um tempo, reafirmá-la e livrar-me dela. Um inquieto pensador autodidata baiano, Rogério Duarte, fez uma tradução do Bhagavad Gita diretamente do sânscrito e em versos. Sua tradução foi editada pela Companhia das Letras e vinha acompanhada de um CD com alguns trechos musicados por colegas meus. O tradutor era meu compadre e foi influenciador do que veio a se chamar tropicalismo na música popular. Ele quis trazer direto do sânscrito, mas adaptar a métrica e a prosódia do cordel nordestino. Isso encantou muita gente, mas também recebeu críticas que viam no ritmo e no vocabulário, sobretudo o uso de pronomes pessoais de primeira pessoa, traços cristãos que desvirtuavam o original hindu. Canto a mais bela das canções que saíram dessa aventura. Por acaso tem música de Moreno Veloso, meu filho, que aliás é afilhado do tradutor, de batismo católico. Batizei todos os meus filhos segundo o desejo de minha mãe. Eu cantei mal, fico nervoso, intimidado. Cantei em casa, assim, no hotel, para ficar à vontade. E ele vai ficar dando comigo que eu não cantei certo. Eu sou a base do Supremo, absoluto impessoal, da eterna natureza, do poder transcendental. Eu sou transcendental. Eu sou transcendental. Essa visão, né, do Deus impessoal, né, que o Mangabeira contrapõe à visão do Deus das religiões do Oriente Próximo, de que nossa cultura descende, né, de onde sai o cristianismo, também o Islã, que é o Deus pessoal,
cantado assim, nesse jeito de samba de roda, sobretudo como o Moreno cantou quando gravou, diz outra coisa do que a mera afirmação da impessoalidade do Ser Supremo, né? E da negação do tempo que está aí implícita, por causa da brasilidade, do tom, do jeito, de ter virado um samba de roda. Isso me toca e parece que mexe com os elementos centrais desse livro que me fascina e do qual estou falando. Eu quis cantar para ilustrar um pouco minha fala, porque afinal eu sou cantor, eu faço música popular. Isso seria ilustração. E de fato, eu anotei que essa versão em samba de roda do conceito de Deus impessoal diz tudo o que eu poderia tentar explicar sobre minha relação com a visão das religiões, em que a pluralidade e diferença das coisas, assim como o tempo, são negadas. O ser eterno e impessoal é a única realidade. Um pensador que sugere que a prática da cooperação na vida social é análoga à instância da imaginação na vida mental, isto é, não modular, seguramente fala de algo que me interessa, de coisas que têm a ver com o que mais espontaneamente tem buscado articular. É como se ele estivesse onde apenas tento chegar com minhas geringonças que passam perto da música e da poesia. Um sujeito que quer superar a hierarquia que dá primazia às ciências da física, de Newton a Einstein aos teóricos quânticos, sobre as ciências humanas, hierarquia que vem dos gregos clássicos, não poderia deixar de reencontrar nas grandes religiões um grau de abrangência, aquilo tudo que nos é dado como quase um ADN. Eu digo ADN ainda porque eu aprendi assim. Quando eu estudava, já no curso, na segunda fase do secundário, não se dizia DNA, foi influência americana, passou a se dizer DNA, mas era ADN. Tem um autor moderno que continua usando ADN seriamente. Acho que é Eduardo Viveiros de Castro, ele continua usando ADN. Eu digo ADN ainda. Então, essa abrangência, aquilo que nos é dado quase como um ADN, que a formação religiosa, a base dos princípios religiosos, né? Aquilo tudo que nos é dado, respondendo à perplexidade interminável que acompanha toda a nossa formação da nossa consciência, desde as primeiras sensações e percepções que nos revelam a cada um de nós como o centro de tudo e concomitantemente nos instruindo sobre como agir, predizendo o certo e o errado, o bom e o mal, enfim, uma desesperada consolação para a evidência da finitude vivenciada por uma vontade que sabe-se infinita. Isso é o que você encontra descrito no livro A Religião do Futuro, do Mangabeira, que é um livro que corre o risco de ser, é o livro do fundador de uma religião, entende? E, no entanto, o próprio livro sabe pôr essa pergunta num lugar em que ela não destrói a força do livro, entende? Eu acho que o Brasil não pode desperdiçar essa potência intelectual que é Mangabeira. O Brasil me interessa, primeiro porque sou brasileiro, depois pelas características que atraem alguns estrangeiros e que me atrairiam se eu fosse um. Parece-me uma oportunidade especial. Somos o esboço de uma nação grandiosa. O fato de falarmos português, de sermos profundamente miscigenados, de termos o maior número de negros fora da África, numa área territorial que significa escala e também chamado à grandeza simbólica,
e não só falamos português. Tendo sido colonizados por portugueses, tivemos uma relação anômala com a metrópole, relação que é repetidamente vista pelas lentes desqualificadoras do humor ou mau humor nacional, que serve apenas para isentar de responsabilidades os indivíduos. Quando ouço Mangabeira repetir que, tendo andado pelo país inteiro, assegura-se de que o brasileiro está pronto, meu espírito tende a reproduzir o erro que uma vez, faz anos, quando escrevi a coluna para o Globo, cometi. Mangabeira é uma espécie de Agostinho da Silva protestante. O professor Agostinho, por décadas refugiado no Brasil por causa da perseguição salazarista, dizia que Portugal civilizou a Ásia, a África e a América. Falta civilizar a Europa. E o futuro do Brasil é tão grande, mas tão grande, que não há abismo em que caiba. Esse são momentos de fala desaforadas do professor Agostinho, mas o professor Agostinho foi importante para mim no meu período de chegada a Salvador, que coincide com toda aquela onda de vanguarda. Hoje o professor Mangabeira ontem me perguntou que papel você acha que a Bahia tem, que especialidade teria a Bahia? Eu não sei, mas a Bahia foi o lugar onde o Brasil começou, porque o Brasil começa com a chegada dos portugueses. E o que a gente chama de Brasil começa com a chegada dos portugueses. E ali chegou, foi a primeira capital da colônia. E ali se mantém o maior número, a maioria da população de Salvador é negra. E o que a gente chama de Bahia na Bahia é Salvador, né? Eu sou do Recôncavo, de perto de Salvador, do entorno da Baía de Todos os Santos, e aquilo ali é uma área muito, muito negra, estatisticamente e também culturalmente. Além do que, tendo sido a primeira capital colonial, mantém muitas relíquias arquitetônicas e urbanísticas do Portugal do início. Portugal é curioso para mim, professor. Portugal é curioso que tenha sido o primeiro a sair pelo mundo, o pioneiro da globalização física e ter perdido tão cedo a sua relevância e grandeza no cenário mundial. E a história do Brasil reflete isso de uma maneira que às vezes é até oposta a um apequenamento, porque por razões ligadas a isso, o Brasil se tornou um país imenso territorialmente, o que não aconteceu com o conjunto de países de língua espanhola. E por outro lado, nós temos um ritmo diferente, né? As coisas acontecem do resto da América Latina. E eu acho que a gente tem um dever de grandeza e de originalidade do qual não podemos nem devemos abrir mão. E o professor Mangabeira é uma das pessoas que mais me ajudaram a fortalecer essa convicção. E agora eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o professor Mangabeira.